Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui da PHB Solar. Hoje, falando de um tema muito importante, muito pedido por todo mundo, que são os cuidados no manuseio dos módulos fotovoltaicos. E por que esse tema é tão importante? É porque, assim, o módulo fotovoltaico é um dos componentes mais caros, né, dentro do que a gente vê, que são parte do sistema fotovoltaico. E, apesar de que ele é projetado para resistir toda a condição climática, se a gente fazer algumas ações, né, como pisar nos módulos, como fixar ele com os clamps inadequados, todas essas questões fazem que um módulo, né, que deveria durar 25 anos e que vai ter uma degradação natural, vão fazer que esse módulo, né, comece a produzir menos e que se degrade mais rapidamente. Isso vai ter um impacto, né, tanto econômico, porque a gente espera que esse módulo dure o que tem que durar, quanto na segurança também, porque dependendo do dano que a gente fizer nesse módulo, esse módulo vai ser exposto e pode, inclusive, acontecer talvez um incêndio ou algum outro problema. Então, a gente tem que saber cuidar dos nossos módulos. Então, o treinamento de hoje, por favor, passa mais uma aí, Gustavo. No treinamento de hoje estamos eu, Roberto Valer, né, que muitos já me conhecem. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamentos da PHB Solar. Infelizmente, nossos treinamentos estão parados no momento, mas estamos tentando, nesta nova forma de integração, né, levar os conhecimentos para todo mundo. E convidei o Gustavo Silva, né, que é gerente técnico da Jinko Solar. Gustavo, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou Gustavo Silva, eu sou gerente técnico da Jinko Solar aqui no Brasil, né? Tem toda a parte de pré-vendas, pós-vendas e também o suporte ao time comercial, né? Durante o desenvolvimento dos negócios, tá? E também presto esse apoio aí, esses treinamentos junto com os nossos parceiros aí. É um prazer estar participando, né? De mais um webinar junto com a PHB, né? Uma parceria de longa data entre Jinko e PHB. E a gente espera aí, né, ter um bate-papo bem legal para esclarecer algumas dúvidas aí que muitos têm, né, sobre boas práticas aí com os módulos. É isso mesmo. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente das anteriores. A gente tem um slide, não vai ser uma apresentação, não vai ser simplesmente uma aula. Vamos ter um bate-papo aqui, conversando, aproveitando toda a experiência que o Gustavo tem, aproveitando a experiência que eu também tenho, né? Olhando o mercado em geral. Os áudios de todo mundo estão mutados, né, por uma questão de organização, mas tem uma aba dentro das configurações onde vocês podem fazer as perguntas, tá? Então, façam todas as perguntas que vocês tenham, que a gente vai tentar responder o máximo possível. Mas, por favor, se foquem no tema dos módulos fotovoltaicos. Mais uma, por favor. Brevemente falarei da PHB Solar, né? Acho que todo mundo aqui já compra a PHB, conhece a qualidade da PHB, mas só para reforçar esses conhecimentos que a gente tem, a PHB Solar é uma empresa distribuidora e fabricante de equipamentos, tá? Temos produtos de ótima qualidade, oferecemos o kit mais completo do mercado, porque possui o cabo verde amarelo, possui o kit de aterramento, possui os quadros de corrente alternada. Nosso atendimento comercial vem melhorando agora através da plataforma e logo a gente vai ter um webinar sobre a plataforma 2.0 com muitas novidades nessa plataforma. E outra característica importante da PHB Solar é o conhecimento que a gente tem na nossa equipe de engenharia, que pode oferecer para vocês qualquer suporte que vocês precisam no momento antes da instalação como depois que o sistema está instalado. Então, falando um pouco, né, acho que da parceria, né, da PHB Solar e da Jinko, né, uma parceria aí que já tem há muitos anos aí no mercado, tá? O Jinko hoje é a maior fabricante de módulos fotovoltaicos do mundo, tá? Para quem todo mundo já conhece, e todo mundo que é cliente PHB já conhece os produtos da Jinko, tá? Alta qualidade dos produtos, né? Com
garantindo aí todas as normas internacionais, né, na fabricação de módulos fotovoltaicos. 6 vezes consecutivas, considerada top performance no programa de qualificação DNVGL, né? Para quem não conhece, o DNVGL realmente testa, né, e afere a qualidade dos módulos. Então, quando a gente fala a respeito de qualidade, o DNVGL ele tem esse aspecto para certificação de qualidade. Ele atesta cerca de 2 a 3 vezes mais, né, testes, né, do que a IEC, né, na parte de durabilidade de testes. Empresa número 1 em bancabilidade, né, Tier 1, né, também somos duplo A, né, então isso mostra realmente a força, né, e por que nós somos o maior fabricante de módulos solares do mundo, tá? Então também estamos listados na NWSE, né, desde de maio de 2010, então a gente tem também esse aspecto, né, relevante também para a Dinco, e estamos presentes no mundo em mais de 140 países, tá? Então temos representantes aí em mais de 140 países pelo mundo, todos regionais. Bem, atualmente na PHB Solar estamos comercializando 3 modelos de módulos fotovoltaicos. O JKM 335, que é um módulo policristalino, o JKM 390, que é um módulo monocristalino, né, monoperc, como se conhece, de célula inteira, e o JKM 400, que tem uma característica assim, além de ser monoperc, ele também é half cell, o que oferece uma melhor performance em condições com sombreamento. E uma característica muito legal desse módulo, né, para quem já trabalhou com a tecnologia half cell, é que esse módulo tem um cabo comprido, né, de 1,20 m. Então faz toda a diferença, dá todas as facilidades no momento da instalação. Então, esse é um diferencial que temos de um módulo da Jinko half cell comercializado aqui no Brasil. Que é um pedido especial também que a gente fez para vocês, né? Exatamente. Bom, mais uma, por Vamos favor. lá. Vamos lá. Então, vamos começar a discussão, né? Gente, tem muitas coisas que o mercado faz, que eu já fiz também, mas que não deveriam ser mais feitas, né? O mercado solar tem pouco tempo assim, de madurez, né? É um mercado que tem poucas barreiras de entrada, então qualquer um começa a instalar, qualquer um começa a abrir sua empresa, e isso faz que, infelizmente, muitas pessoas pouco capacitadas comecem a instalar sistemas fotovoltaicos. E esse já é um problema grave, porque uma das ações, né, que fazem que esses módulos se danifiquem muito rápido é pisar sobre os módulos. Então, Gustavo, gostaria de saber tua opinião, se você pode pisar nos módulos ou não. Valer, realmente acho que isso daí é uma coisa que ainda é muito presente no mercado brasileiro, né? A gente ainda vê muito, até propagandas, né, de algumas empresas mostrando pessoas pisando no módulo, né? E isso aí hoje é totalmente inadmissível, né? O ato de pisar no módulo, ele causa microfissuras, né, ocasionando perda de potência, hotspots, né, com isso aumento da temperatura no ponto, áreas de célula morta no módulo, né, gerando ali, primeiro, uma perda de potência, né, você vai ter uma ineficiência do módulo, aquela área ali ela não vai estar gerando, e pode ocasionar até, em alguns casos, né, incêndios por esse dano que foi causado ao módulo, né? A gente pode ver aí na imagem, né, na imagem inferior aí, né, no teste que a gente chama de eletroluminescência, que é como se fosse um raio-x, né, do módulo, e a gente pode ver qual que é o impacto, né, de estar andando em cima do módulo, né, e qual é o dano que isso causa, tá? Só para se ter um exemplo, né, uma pessoa, né, que tem o pé e que calça, por exemplo, o instalador que calça 41, tá, e tem um peso de 80 quilos, ele tem uma força de pisada de 78.400 pascal. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que é uma força absurda, né, numa pequena área
que gera esse tipo de dano ao módulo, tá? Quando a gente compara com os testes IEC, né, que são feitos aí com 5.400 Pascal, né, com fator de segurança de 25% para neve, pode ser testado até 6.750 pascais, é um peso linear, uma pressão linear sobre toda a superfície do módulo. Agora imagina, numa área pequena, que é o tamanho do pé, né, de uma pessoa adulta, aplicando uma força de 80 quilos, você gerar 78.400 Pascal de força. Então, realmente há esse dano no módulo, né? Não tem um jeito certo de pisar no módulo, não pode pisar, né? Quanto menor a área de atrito ali, também vai causar o dano, também maior, porque você tem uma maior força sobre uma menor área. Então, realmente, isso é um aspecto que prejudica muito o tempo de vida útil do módulo e, com certeza, né, essa instalação vai vir a apresentar problema no futuro. Exato. Uma coisa que eu quero adicionar nesse comentário é que o grave problema das microfissuras é que elas não são, os impactos das microfissuras não são imediatos. Então, você pode pisar o módulo, o vidro, né, não vai ser danificado, bom, na maior parte dos casos, pelo menos não lembro ter visto uma trinca somente por pisada, mas por dentro a célula está quebrada. E o grande problema é que essa fratura na célula é imperceptível a olho nu no começo. Você somente vai ver essa microfissura com o tempo, porque essa fratura, né, ela vai começar a se expandir por os ciclos térmicos aos quais os módulos são submetidos e vão formar justamente o que está na fotinho do lado, né? Essa manchinha aí, que está aí dentro da célula fotovoltaica, é a microfissura. E como falei, dependendo do tipo de microfissura, a forma como ela se expande, ela pode ter consequências muito importantes na geração e na segurança. Esse é o grave problema. Então, pessoal, já fica a dica, né? Ensina isso para a tua equipe instaladora. Ensina isso para o teu cliente. Muitas vezes a gente se preocupa em fazer toda a instalação certinha, a gente faz nosso trabalho perfeitamente, seguindo todas as normas de segurança, mas não explicamos isso para o nosso cliente, né? Aí o cliente faz o quê? Vai, tira uma foto e coloca uma selfie no Instagram, né? Vai, tira uma foto com todos os amigos, porque ele gosta de mostrar que ele comprou uma coisa muito boa. E aí está estragando o sistema. Depois de um ano, você vai ir fazer a visita de campo, fazer a manutenção do sistema, você vai ver que apareceu uma microfissura que você não provocou. Então, é muito importante informar isso para todo mundo. Ontem eu vi um vídeo, né, de um comediante famoso, não vou falar o nome, mas apareceu no Instagram ele correndo em cima dos módulos. Então, como falo, ainda temos um grande desconhecimento, né, porque para mim é inaceitável em 2020, né, que já temos uma madurez do mercado que deveria ser já deveria ter sido atendida, onde as pessoas ainda não sabem desse problema. E só complementando, né, a título de curiosidade, como que o fabricante, né, no caso a Dinco, ele sabe que houve aí uma utilização incorreta do módulo, tá? 100% dos módulos, né, que saem da fábrica, eles têm esse teste de eletroluminescência, né, esse raio-x no último posto de inspeção. Então, nós sabemos realmente como cada módulo saiu da fábrica. Então, quando nós temos, por exemplo, um pedido de pós-vendas com esse tipo de problema, a gente faz a comparação da imagem, né, de expedição do módulo com a imagem atual e aí pode-se facilmente, né, identificar esse tipo de problema. E também esse tipo de problema ele pode ser identificado através de termografia também, né? Quando você faz esse tipo de dano ao módulo, ele vai começar a ter pontos quentes aí em várias áreas do módulo, também pode ser identificado numa análise termográfica. Sim. O único problema com a termografia é que para detectar microfissuras, ela somente detecta depois de um tempo, não é imediato, não é que você instalou, tirou com a câmera, porque não vai detectar ainda nada, né? Durante E o tem tempo de condições também. serviço, né?
Isso, e tem algumas coisinhas também. Em algum outro momento, eu quero falar de comissionamento com vocês, fazer outro webinar, né? Aproveitando agora o gancho que eu sou o relator, né? Da revisão da norma, tenho muito conhecimento, estou aprendendo cada vez mais sobre esse tema. E um erro, somente para falar de termografia, é que o módulo tem que estar funcionando. O módulo tem que estar funcionando, tem que ter uma quantidade de radiância mínima, um recurso solar mínimo para você tirar a foto. Se você tira essa foto muito cedo, você não vai ver nenhuma diferença. Então já fica a dica, né, que a gente vai falar em outro dia sobre esse tema, mas não vai ser o tema de hoje. E Exatamente. complementando o que o Gustavo falou, uma coisa que diferencia justamente os fabricantes sérios de módulos, porque, gente, tem muitos bons fabricantes e tem fabricantes que não são bons. Isso é um fato no mercado. Todo mundo deveria saber. É justamente essa análise, né, que é feito na fábrica. Analisar se durante o processo de fabricação dos módulos, algum módulo, alguma célula foi danificada. E se foi danificado, rejeitar esse produto. Porque os grandes fabricantes se preocupam com a qualidade deles, porque sabem que o nome deles está em jogo se muitos produtos, se um lote deles apresentar defeitos. Então, é uma questão muito importante que vocês têm que começar a levar em conta. A gente está num mercado que preza pelo preço mais baixo, é verdade. Mas a gente tem que saber oferecer qualidade para os nossos clientes e saber explicar para o cliente por que essa qualidade é tão importante. Exatamente. Bom, vamos continuar com a apresentação. Ah, bom, Então, as microfissuras não acontecem só no momento. Gustavo, eu acho que essa apresentação não é a mais atual, viu? Agora que estou dando uma olhada, mas tudo bem. foi aqui, peraí. Foi que você me mandou. Você quer apresentar daí, Valer? Pois é, deixa-me só trocar rapidinho aqui. Pode ir comentando sobre, por favor, enquanto eu vou ajustando Ok. aqui. Quero É, que você comente sobre os danos no transporte e tá. armazenamento. Tá, o que acontece, né, o que a gente vê bastante aí é que como é feito o transporte, né, dos módulos, tá? O transporte, a gente vê alguns casos aí que os módulos, né, eles são transportados aí amarrados em cima de caminhões, a gente já viu casos, né, transportados fora das embalagens. Isso aí ele pode causar um dano, né, um dano ao módulo. Por quê? Você gera ali uma tensão, né, ou gera um impacto sobre os módulos, e como a gente já disse, esses impactos, né, que são imperceptíveis ao olho nu, eles podem de fato causar as microfissuras, né, que são tão faladas aí. E isso realmente, com o decorrer do uso, com o recorrer do tempo, vai ocorrer, né, a perda de geração do módulo, né, e problemas na instalação, tá? Então, o transporte também, como é o manuseio do módulo, ele é muito importante para realmente ter aí a longevidade, né, do sistema e para garantir que o sistema ele vai ter o melhor funcionamento possível, né? Então, é extremamente importante o cuidado no manuseio do módulo, né? E garantir que o módulo ele esteja atendendo às condições de embalagem, principalmente, né? Sempre manter a embalagem aí como mostra nessa figura coberta quando tiver ao tempo, também não deixar muito tempo no tempo empilhado aí que pode gerar também uma carga mecânica, né? Pela umidade, mas também quanto ali a inclinação, né? O do pallet sempre está verificando a inclinação porque não é indicado, né? Que ele fique com inclinações maiores que 10 graus ali, que também começa a gerar um estresse mecânico. Isso mesmo. E tem também o número de pallets, né? Também é muito importante. Exatamente, sempre, né? Sempre temos que seguir, né, o limite de empilhamento fornecido pelo fabricante, tá? Quando você empilha as embalagens, elas são projetadas para uma carga e quando você ultrapassa essa carga, né, você começa a gerar um esforço ali sobre o módulo, podendo gerar primeiro acidentes, né?
desses pallets caírem ali, gerar um acidente, mas também um esforço, né, excessivo sobre os módulos, causando também as microfissuras. Muito bem. Podemos continuar, então? Sim. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos, não todas são do Brasil, tá? Mas mostra um pouquinho o reflexo de algumas ações que eu acredito serem incorretas. Gustavo, vamos analisar a primeira fotografia. O que você vê de errado nessa fotografia e que coisas você poderia recomendar para nossos clientes? Na verdade, a gente já vê aí que está sendo transportado inadequadamente, né? O empilhamento está incorreto, né? A gente sempre preza, né, por realmente esse módulo aí, ele tá na vertical, né, conforme ele vem na embalagem, né? Sempre manter na caixa para fazer esse transporte, né, ou uma embalagem efetuada para fazer o transporte. A gente pode ver também, além da grande quantidade, né, de estar amarrado da maneira incorreta, de estar sendo transportado da maneira incorreta, os módulos estão desalinhados, né? Então eles estão causando aí um dano, né? Um módulo aí está danificando o outro e com certeza isso vai ter um problema nessa instalação. Exato. Bom, depois vemos uma foto justamente de um pallet, né? Não é um pallet da gente, mas um pallet geral, né? De algum fabricante, que ele praticamente desmanchou porque não foi cuidado da maneira adequada. Por isso que a anterior fotografia, né, que a gente mostrou no slide anterior, mostrar justamente colocar um plástico ao redor, né? Porque às vezes a gente deixa exposto o tempo, né? Chove e a caixinha de papelão, apesar de ter todas as condições de segurança para cuidar do módulo, vai desmanchar, né? E a última... Exatamente. E Uhum, até nesse caso, tem uma coisa para adicionar aí, Valer. uhum. Quando se retira, por exemplo, um módulo, né, dois, sempre ficar atento, né, à estabilidade da caixa, né, como que ficou a estabilidade para que isso também não aconteça aí na hora da montagem também, né. Vai retirando os módulos, é sempre legal, né, tá verificando a estabilidade da embalagem aí para que não aconteça esse tipo de problema também. Pessoal, uma recomendação que eu sempre dou para vocês, né? Na PHB você pode pedir o frete, né? O frete PHB, né? Então a gente contrata uma transportadora e todo esse carregamento vai com um seguro, né? Ou vocês podem contratar a sua transportadora por sua conta. Eu quero que vocês tomem muito cuidado, né? Mesmo às vezes, né? A gente já capacitou as transportadoras com que a gente trabalha, mas se em algum momento vocês perceberem, né, o frete da PHB, o frete da sua conta, vocês têm que tomar as providências para que o cara leve certinho, né? Se em algum momento vocês veem que algum módulo, no momento de receber ele, está danificado, apresenta uma trinca, por favor, avisa seu vendedor da PHB, rejeita essa carga, porque não pode ser instalado dessa maneira, tá? Qualquer coisa que vocês vejam, né, que está irregular, que não foi transportado dentro dos padrões adequados, por favor, informe a PHB que a gente vai debater sobre isso. Inclusive, teve um caso, somente para comentar para vocês, de um carregamento que tombou na rodovia por um acidente de trânsito. A transportadora, né, entrou em contato com a gente, comunicou o que tinha acontecido e perguntou se era possível entregar os módulos dessa maneira. A gente falou que não, porque provavelmente estavam danificados. O que a gente fez? Né? Mandou esses módulos a serem testados num laboratório, né? E com o ensaio de eletrominescência, a gente conferiu exatamente que esses módulos estavam já com microfissura. Então, na PHB, a gente se preocupa muito com a qualidade dos produtos que estamos vendendo. Então, fica a dica para vocês. Então, voltando aqui, né, Valer, no slide aqui que eu tinha pulado, e voltou na apresentação antiga aqui. Pode ir falando desse, eu vou mudar para outra apresentação que tem um slide a mais aqui, né? Isso.
Alguns esladizam mais. Ok. Bom, outra coisa que a gente, que enquanto vamos conversando, né, é o cuidado justamente no momento de usar a empilhadeira. Gente, empilhadeira não é tipo carro, não é tipo moto, que qualquer um, bom, obviamente tem que ter uma capacitação, tem que ter todo um documento que mostre, né, uma certidão que mostre que você sabe dirigir. Mas empilhadeira também tem que ser feito dessas condições, porque dependendo de como você pega o pallet, você pode danificar também os módulos. Já teve casos que a gente viu, né, que infelizmente, né, não é culpa da gente, né, porque a responsabilidade do transporte acaba quando é entregue para o cliente, e muitas vezes o descarrego dos módulos já vai por parte do cliente final, é isso mesmo. Não, não é essa. Peraí. Tudo bem, Opa, deixa então, me passa aqui a função do apresentador, eu me viro aqui. tá. Peraí, pode ir. Desculpa os problemas técnicos. Sim, Já foi desculpe aí, para você? pessoal, sabe que faz parte. Foi para você, né, Vale? Isso. Ok. Tá a tela estendida agora? Sim. Tá. Bom, só voltando para um tema que queria conversar com vocês, né? É que justamente para evitar, né, depois ter que pisar nos módulos, sempre façam, sempre deixem um espaçamento entre os módulos. Essa mania que muitos instaladores têm de encher todo o telhado, né, sem deixar uma passarela para transitar, é problemática por causa disso, porque como que você vai acessar os módulos que estão aqui no meio? A menos que você saiba voar, ou a menos que você contrate uma plataforma ou um helicóptero, você vai ter que desmanchar toda essa instalação aqui para acessar os módulos que estão nesta região. Então, sempre, recomendação, entre fileira e fileira, deixa um espaçamento de pelo menos uns 50 centímetros. Roberto, o espaço está muito apertado, o que eu faço? Ah, vou juntar esta fileira aqui com essa fileira e a cada duas fileiras deixar um espaçamento. Isso aí é uma ótima prática para o futuro, né? Para poder fazer a manutenção, para poder substituir um módulo, para poder inclusive avaliar um módulo se for necessário. É, exatamente, né? E ainda se você tem um problema ali, uma conexão que você tem que verificar, né? É extremamente difícil você verificar nesse tipo de condição aqui da direita, né? O acesso aos módulos ele fica muito mais complicado. Agora, quando você já tem ali uma área de serviço onde você pode caminhar, né? E você tem um acesso mais facilitado aos módulos, facilita também para manutenção, limpeza, né? O que é muito importante. Isso mesmo. Então, a gente tinha falado, por exemplo, casos que tinham acontecido, né, de jeitos errados de pegar os pallets, né, com empilhadeira, né, que causam justamente danos no módulo. E isso aí, obviamente, não é coberto pela garantia, né. Ah, não. Isso aí precisa realmente sempre estar falando para quem está fazendo a movimentação, né? Para ter o máximo de cuidado possível, né? Para que esse tipo de dano não ocorra. Gustavo, vou fazer uma pergunta. Dá para se que muitos fazem. O que a gente faz com o módulo com o vidro trincado? Na verdade, o módulo com vidro trincado, ele é para ser descartado, né? Ele representa ali, por exemplo, você vai ter contato, o vidro, ele é uma proteção, é a proteção frontal ali, né? Que faz isolação também junto com as células ali, as células junto com o encapsulante. Então, a partir do momento que você tem o vidro trincado, você você tem um risco ali, né? Até de choque elétrico numa lavagem ou numa manutenção também que você possa estar fazendo. Então, quando o vidro está trincado, realmente o módulo está condenado, né? A gente indica a troca do módulo. Uhum. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante que a gente vai conversar mais na frente, no momento da limpeza, né? Gente, antes de limpar os módulos, verifique que não tenha um vidro trincado. Porque às vezes não é porque você instalou, pode ser uma pedrinha, bom, uma pedrinha não, também não faz.
deveria ser um molequinho que estava brincando aí com estilingue, pôs uma bala perdida, né? Então, sempre é bom, antes de limpar, verificar que todos os módulos estão em perfeitas condições. Módulo trincado, gente, não instala. Utiliza como mesa, não tenta substituir por o vidro, porque não dá. Não dá para substituir o vidro, tá? Eu já tentei, mas não porque queria resgatar o módulo, mas porque queria resgatar a célula para dar umas aulas. Mas não dá para tirar o vidro e não dá para substituir. Então, agora tem uma empresa, inclusive, para reciclar módulos. Em outro momento a gente pode conversar também sobre isso, mas É bem legal. não instala esse módulo, não. Exatamente, né? A partir do processo de laminação, que é o processo durante o processo de fabricação, né, que a gente chama de laminação, a partir do momento que é feita a laminação do módulo, não é mais possível, né, fazer a troca de célula, nem de componentes internos ali, porque ele vira como se fosse um único corpo. Então, esse processo de laminação, ele realmente transforma o vidro frontal, encapsulante, células, encapsulante traseiro e backsheet num corpo só. Então, por isso é impossível fazer a substituição depois desse processo. Muito bem. Bom, Gustavo, vamos também aumentando mais esse conhecimento. O que você pode falar no manuseio, né? Sim, o manuseio a gente sempre indica, né, que seja feito por 2 colaboradores, né? Primeiro, a segurança dos colaboradores, né, de estarem seguros ali na parte de movimentação dos módulos e também por danos que podem ocasionar por quedas ou impactos, né, de carregar aí em uma única pessoa, né? A gente vê a foto ali, né, na parte de baixo, carregando no capacete, também isso não é indicado, porque isso aí também danifica, né, as células. Então, o empilhamento também, a gente vê ali empilhamento sem estar alinhado, a caixa, né, deixada no meio aí da obra, né, sem nenhum tipo de proteção. Então, realmente, essa parte de manuseio ela é muito importante, né? Primeiro, segurança, né? Segurança de quem está instalando, e segundo, para que não gere, né, esforços excessivos sobre o módulo, nem impacto, nem quedas que possa vir a prejudicar o sistema. Muito bem. Uma dica que também eu dou, né, é utilizar sempre luvas, gente. Nossa mão, né, produz gordura. E às vezes quando a gente, além de dar uma proteção mecânica, né, para evitar nos ferir também durante o manuseio, a gente não deixa essa gordura impregnada no módulo, que significa que depois de instalar você vai ter que limpar eles, né? Porque fica uma mancha. Quem já participou dos cursos de instalação, né, que a gente fez, já vê os dedos aí impregnados em todos os módulos que a gente tem aí no treinamento. Por mais que a gente limpe, fica aí. É uma gordurinha um pouquinho difícil de tirar. Bom, vamos continuar então com a seguinte. Eu só estou comandando agora, desculpa. Bom, vamos falar agora da fixação dos módulos, né? A gente vê uma foto que também é muito corriqueira, né? Por exemplo, aqui um dos ganchos, né? Foi colocado aqui e outro gancho está colocado aqui no meio. Gustavo, pode fazer desse jeito? Na verdade não, né? Assim, primeiro o que a gente indica, né, é que sempre sigam o manual de instalação conforme essa foto aí, né, que tem na apresentação. O manual de instalação ele vai indicar a posição correta de se colocar os grampos, né, para que não tenha esforço sobre o módulo e para que ele realmente resista à carga, né, para que ele foi projetado. Então, no manual de instalação, ele vai ter os diferentes tipos de fixação, né? Tanto aí pelo frame longo, que é pelas laterais, tanto pelo frame curto, né? E vai ter a melhor posição, a posição adequada que devem estar os ganchos para realmente garantir, primeiro, a fixação correta dele e que o módulo ele resista à carga, né? Que ele foi projetado, tá? Então, é muito importante seguir realmente as recomendações do fabricante para a instalação do módulo. Às vezes parece que é algo que não tem importância,
mas tem uma grande importância aí na resistência mecânica, né, que seu módulo ele vai ter durante a vida útil do sistema. Muito bem. Bom, eu não vou falar de estruturas, né, agora, porque não é o foco. Não temos uma norma de estruturas ainda, mas temos algumas considerações, né, que são recomendadas pela NBR 16690. Qualquer estrutura, né, que estamos falando, estrutura de fixação, estamos falando de todo o corpo, mas aqui a gente vai falar um pouquinho dos hooks, mas todo o corpo deveria cumprir essas regras. A estrutura tem que aguentar os aspectos térmicos, então tem que levar as temperaturas máximas e mínimas do local, as cargas mecânicas, que são principalmente o vento, né? Não somente aguentar o peso do módulo, né? Segurar também, aguentar o regime de vento que são de cada local. Então, tem locais onde as condições de vento são de 30 metros por segundo, tem outros que são 55 metros por segundo. Então, o tipo de fixação tem que ser um pouquinho mais parruda, né? Forças devido ao vento, a corrosão também, ele tem que ser protegida, se é necessário, né, ao ambiente que tem, salinidade, gases como amônia, né, o acúmulo de materiais e a radiação ultravioleta também, porque se você coloca, por exemplo, um plástico, pode colocar plástico? Bom, se atende a requisito da NBR 1654, pode até colocar, mas será que esse plástico tem uma radiação ultravioleta? Eu duvido que aguente o vento, né? Mas só estou comentando com vocês. Então, gente, muito cuidado, porque o que a gente vê, por exemplo, na primeira fotografia, essa aqui, é que justamente, né, esse ganchinho que foi escolhido por algum fabricante, né, não vou nem mencionar marcas nem nada, né, está corroído, está enferrujado. Então, gente, o módulo fotovoltaico dura 25 anos, o sistema deveria durar 25 anos, né? A estrutura também deveria durar 25 anos, né? E muitos não levam isso em conta. Colocam uma estrutura que em 10 anos vai estar totalmente enferrujada. Isso é errado. Outra coisa importante é aqui, né? Essas gambiarras que acontecem muito no mercado. Eu sempre falo assim, gente, mostra essas fotos para seus clientes, às vezes, não para falar mal do concorrente, porque não necessariamente o concorrente vai utilizar uma coisa assim, mas para que ele saiba que é muito importante contratar uma empresa capacitada com produtos de qualidade no momento da instalação fotovoltaica. Ele não sabe desses pequenos detalhes, que fazem toda a diferença. E aí vem uma pergunta muito boa, né? Que na verdade, em relação à espessura dos módulos. Os módulos da Jinko têm uma espessura de 40 milímetros. Os módulos da BIG, que é outra marca que a gente comercializa, tem 35 milímetros. Futuramente, o Jinko vai vir com 30. É isso, Gustavo? Exatamente. Estamos vindo com módulos com 30 milímetros. Tá. Então, por exemplo, no caso da PHP, o hook, o clamp que você vai utilizar, tanto o intermediário como esse clamp final, varia, né, para se adequar a essas espessuras. Isso aqui, que não é um instalador PHP, é um instalador de outra marca, não vou falar também não, instalou dessa maneira e falou que está seguro. Eu acho que não. Vocês estão vendo aqui que o clamp, né, é um pouco menor que a moldura do módulo, então, a espessura do módulo. Então, não é o adequado para resistir justamente o que a gente falou, às forças devido ao vento. Bom, outro tema, equipotencialização, né? Você tem algum comentário aqui sobre equipotencialização, Gustavo? Tenho sim. Na verdade, né, a gente sempre indica, né, fazer equipotencialização, aterramento utilizando, né, os furos disponibilizados pelo fabricante, né? Não é permitido fazer novos furos na estrutura, né? Ou seja, tem gente que às vezes, não, às vezes está muito longe aqui esse furo fornecido pelo fabricante de equipotencialização, eu vou fazer outro aqui para diminuir o comprimento do cabo, tá? Não pode fazer isso, tá? Então, sempre, né, tentar utilizar os furos já cedidos pelo fabricante para fazer essa equipotencialização, né? É extremamente importante isso, né? A gente
entende aí que tem várias práticas no mercado que às vezes não atendem a equipotencialização, mas sempre tem que buscar materiais de qualidade também para fazer esse tipo de equipotencialização, tá? Então, sempre que possível, utilizar os furos, né, e os locais indicados pelo fabricante para fazer a equipotencialização. Gente, equipotencialização, a gente fala aterramento, equipotencialização, mas são conceitos que, apesar que são confundidos, né, no dia a dia, são totalmente diferentes, tá? Uhum. Não vai ser hoje a aula de aterramento, não vai ser hoje, mas assim, um requisito tanto da NBR 5410 como da NBR 16690 é que massas, né, massas vivas, né, que são superfícies metálicas por onde passe um condutor elétrico, têm que estar equipotencializadas para reduzir o risco de choque elétrico. Na PHB, assim como muitos outros fabricantes de estruturas, a gente tem uma solução, que é a solução do clipe. O que vai fazer o clipe? O clipe, né, a gente trabalha com uma estrutura anodizada. O trilho é anodizado, a moldura do módulo é anodizada também. Então, o clipe vai fazer o quê? Vai, com os dentinhos que ele tem, né, ele vai morder, entre aspas, o módulo fotovoltaico, permitindo o contato entre módulo e módulo. É outra maneira de potencializar que não danifica o módulo. Só quero que vocês tomem muito cuidado, né? Que estão sendo vendidos também alguns clipezinhos, como esse aqui que estou mostrando aqui no lado direito, que não é de um material adequado para suportar as condições climáticas. Aí ele fica enferrujado e isso, obviamente, é inseguro. Nesse caso aí é muito importante, né, Valer, quando utilizar, né, realmente os clipes aí, que sejam utilizados com materiais de qualidade, né, para que evite esse tipo de problema, oxidação, aí, incompatibilidade entre os tipos de estrutura. Isso mesmo. Bom, do cabo solar, queria fazer uns comentários que também é muito importante. Apesar que o cabo solar não é exatamente um módulo, e o módulo tem um cabo, mas não é o foco. O problema, né, que muitos fazem, um erro que muitos fazem, é utilizar um cabo que não atende à normativa vigente, que é a NBR 16612. Pessoal, por que o cabo solar é diferente do cabo convencional, por exemplo, o cabo que vocês utilizam nas instalações em casa? Por que ele é diferente? Simples. Porque ele está feito para trabalhar em ambientes externos. Então, significa que esse cabo aqui, ele tem proteção ultravioleta, ele tem uma maior flexibilidade, ele aguenta, por exemplo, o uso na intempérie, né? Ele tem 2 camadas de isolação para dar mais segurança. Bom, e tem os materiais livres halogenos que agora não vou falar. Mas por que é importante todas essas características? Porque se você colocar um cabo qualquer, né, que não atende essas características que acabei de mencionar, exposto aí na intempérie, esse cabo vai se danificar e vai acontecer justamente o que está mostrando aqui na fotografia do lado, né? Esse cabo está rachando. Está rachando. Uma vez que esse cabo rachou, vai começar a ter umidade, vai ser danificado o condutor e aí temos um risco de segurança, né? Então, gente, esse cabo, como falei, aguenta temperaturas ambientais bem grandes, aguenta por um tempo determinado temperaturas maiores, né? E vocês têm que tomar essas providências para não danificar o cabo antes do tempo. Também esse cabo tem que durar 25 anos, pessoal. Bom, Gustavo, pode comentar um pouquinho essa fotografia? Sim, sim, né? Acho que a gente vê aí, né, nas boas práticas, né? A gente vê, né, o ângulo, né, de curvatura do cabo, né? A gente sempre tem que se atentar, né, a que tem um ângulo adequado, né, à flexibilidade do cabo, né? Para quê? Quando a gente tem aqui, como na figura abaixo, um seio, né, muito estrangulado ali da saída do cabo, a gente pode estar gerando, né,
está gerando um esforço excessivo ali no cabo, né? E também prejudicando a parte de isolamento interna, né? Danificando esse cabo. Então é sempre, né? De novo, falando de boas práticas, né? Sempre deixar uma angulação adequada para que o cabo ele consiga fazer a curva ali naturalmente, né? Ele não fique realmente como a imagem de baixo estrangulado. Isso vem a prejudicar, né? Impactar aí no rompimento da isolação do cabo e um dano interno ali que vai prejudicar também o funcionamento do sistema. Reforçando um pouquinho essa questão, né? Aqui justamente temos uma fotografia de um cabo que não está respeitando o que o Gustavo acabou de falar, né? Vemos também dois erros muito comuns que eu gostaria de comentar, né? Que acontece tanto às vezes com o cabo que sai do próprio módulo, como o cabo que você utiliza para fazer a emenda, né? Que justamente, por exemplo, aqui, ó, o cabo sendo mordido pela própria estrutura. Ou aqui o cliente colocou uma eletrocalha, né, para dar uma maior estabilidade, né, a esse cabo. Só que a forma como ele instalou essa eletrocalha, né, essa eletrocalha aqui tem uma parte perfurante, né, cortante, que danificou, não sei se dá para enxergar muito bem, danificou o cabo. Então, gente, muito cuidado com essa maneira de vocês trabalharem. O cabo tem que ser cuidado. E nesse caso aí vai cisalhando, né? O próprio peso do cabo ele vai cisalhando, né? Com essa parte cortante aí e pode chegar até romper também a camada de isolação, né? E gerar um curto-circuito aí de acordo, dependendo do peso, né? Do cabo. Exatamente. Conexões no cabo solar, né? Gente, essa é uma parte também que é muito complexa, né? Na verdade, é uma coisa simples que virou ser uma coisa complexa aqui no Brasil. Para fazer qualquer emenda entre o cabo na parte do condutor do corrente contínua, você precisa utilizar um conector apropriado, né? O chamado MC4. O MC4 é uma marca, né? Um nome de um conector desenvolvido pela Staubli, né? Na verdade, a Multicontact, que agora é Staubli, que é um dos nossos fornecedores justamente de conectores. Ele é o maior fabricante de conectores do mundo. Mas existem um monte de modelos também de conector. O grande problema, né, inclusive temos um modelo da Jinko que agora está sendo comercializado com os próprios módulos da Jinko. O grande problema é o quê? Muitas vezes o cara não entende, né, que existe uma ferramenta adequada para fazer essa crimpagem. Aí ele faz, só vou mostrar um pouquinho aqui, depois eu volto, com essa ferramenta que é o alicate universal, né? Então, clássico. Ele decapa com alicate de corte, né? Ou com alicate de pico, com estilete, com gilete, e ele crimpa com alicate universal. O problema com essa prática é que você está criando uma resistência entre, assim, um mau contato entre dois conectores cria uma resistência elétrica. Existe uma barreira para a transmissão dos elétrons. Um aumento da resistência elétrica significa que essa conexão vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, vai aumentar a resistência elétrica, vai outra vez aumentar a temperatura, assim vai acabar em um ciclo, né? Que somente termina quando o conector queima. Já volto para essa figura. Mas... Então, é muito importante, pessoal, que vocês tomem muito cuidado no momento de fazer a crimpagem, tá? Sempre usar conectores de qualidade, né? Vocês podem comprar os conectores, se precisam adicionais, compra através da gente também. Mas se comprar por fora, pessoal, tome muito cuidado do fornecedor. Porque assim como existem muitos fornecedores bons, também existem muitos fornecedores, compras que você compra através de sites aí na internet, que você nem sabe a origem dos conectores que você está comprando. E isso é perigoso. Isso é perigoso. É tanto assim a importância disso que a própria norma agora está falando, na ANB 16690, recomenda o uso de conectores do próprio modelo e a própria marca. Então, o que a gente está fazendo para fazer isso? Todos os módulos da BIG utilizam conector da Staubli.
são compatíveis. Todos os módulos da Jinko, que são um pouquinho diferentes, utilizam os conectores agora da Jinko. Mas, Roberto, antes utilizei o conector Stauble com o conector da Jinko. Tem problema? Não, porque são conectores de boa qualidade. Mas, como falei, com essa norma recente, agora a gente está se adequando à norma, né, para dar toda a segurança jurídica também para vocês, técnica jurídica para vocês. Então, não representa um risco. O maior risco atual das instalações é exatamente a macroimpagem. E uso de conectores de má qualidade. Exatamente. Tá? Outra coisa errada, gente. Quando você faz uma crimpagem certa, você não precisa colocar estanho no conector. Eu vejo que é uma prática bem comum, né? O cara coloca uma bolota de estanho no conector, porque é um conector flexível e está acostumado a colocar, trabalhar com cabo rígido. Então, ele faz aí, coloca um pouco de estanho. Não é necessário, como também é proibido, gente, isso até para conectores de condutores CA, é proibido utilizar estanho segundo a NBR 5410, tá? Para os terminais. E outra coisa que eu vou comentar para vocês é justamente evitar deixar, às vezes a gente tem uma obra, né? E acaba o expediente, já tá, o tempo está fechando e deixa nossos conectores aí totalmente expostos. Isso também não é recomendável porque vai entrar umidade, né? Já teve um caso que eu achei um conector que estava com um ninho de aranha dentro do conector. E ainda bem que foi percebido antes de fazer a conexão. E, bom, são as recomendações, né? Você tem que manter o IP sempre dessa conexão. Aqui o nosso kit de ferramentas, né? E, Gustavo, gostaria que você comente um pouquinho sobre o conector da Jinko, né? Quais são as diferenças, a chavinha que a gente tem agora. Tá. O conector da Jinko, né, ele é o modelo PVJK03M, né, e é um conector realmente desenvolvido, né, e fabricado pela Jinko para ter uma melhor performance aí de conexão, menor resistência na conexão do sistema, tá? Ele é um conector que tem a segurança, né, de desconexão, a não ser que pessoas autorizadas que tenham a chave, né, conhecido como chave spanner, que também é fornecida, né, pela PHB nos kits. Então, esse conector hoje é também baseado em normas internacionais, principalmente normas asiáticas, que tem essa função de não ter a desconexão, a não ser que seja com ferramenta adequada, né, para garantir que realmente alguém indicado para fazer a desconexão e não desconectar também o sistema, né, em funcionamento com carga. Então, esta é uma chave spanner que facilita muito essa retirada do conector e também é cedido aí pelos kits da PHB. Então, esse foi um desenvolvimento da Jinko, né? A Jinko ela usa os próprios conectores dela nos módulos e as caixas de junção. Então, foi desenvolvido esse conector realmente para otimizar o sistema e ter uma conexão perfeita, né, entre os conectores, baixando a resistência. Então, o nosso modelo ele foi otimizado para ter baixa resistência na conexão. Muito bem. Pessoal, aqui, apesar da foto mostrar essa chavinha aqui, a que vem de fato é essa aqui que vai fazer todas as outras funções da chave spanner, né, que vocês já conhecem. Então, essa aqui vai ajudar a fazer a vedação, né, rosquear aí o conector, essa parte aqui, e essa aqui vai permitir abrir os conectores. Lembrando que você não pode desconectar, né, dois conectores quando o sistema está exposto ao sol, se você não desligou a chave seccionadora. É uma questão de segurança. Eu, que sou um pouquinho mais criterioso, eu, antes de fazer tudo isso, se tiver na mão um alicate amperimétrico, eu meço, né, desligo a chave seccionadora, deixo com corrente zero, mas meço a corrente para me certificar que a corrente realmente é zero para evitar um arco elétrico. Bom, as consequências justamente desse mau contato, dessa má qualidade, de não fazer boa crimpagem, é as fotografias que estou mostrando para vocês. Monitores danificados,
né? Isso acontece tanto no módulo, como no inversor, como nas emendas. E aqui é justamente um reforço de por que é tão importante com o tempo, né? Eu sei que quem está começando vai ser um pouquinho difícil, mas é muito importante pensar em investir numa câmera termográfica, porque a câmera termográfica vai nos ajudar a detectar, por exemplo, aqui temos dois conectores e vemos que um deles está a uma temperatura superior a outro conector, né, a outro condutor. Então, significa que aqui realmente temos um problema de crimpagem e esse conector deve ser substituído imediatamente. Bom, outro assunto muito perguntado, que gera muitas dúvidas. Vamos falar de limpeza, então, agora, Gustavo? O que você pode nos falar sobre a limpeza dos módulos? Vamos sim. Primeiramente, né, a limpeza ela é muito importante, né, para o desempenho do painel, né? Uma limpeza periódica aí sobre o cronograma de manutenção, ele ajuda você a ter um melhor desempenho no sistema, tá? Então, a gente primeiro vamos falar do que não fazer, né? Do que a gente não indica fazer e depois do quais são as determinações corretas aí. Então, a gente não indica, né, que seja feito essa limpeza apoiando nos módulos. Como a gente disse, é muito importante ter área de serviço ali, né, uma faixa para que se possa caminhar entre os módulos e ter fácil acesso aos módulos. Então, primeiro, né, não se apoiar aos módulos e não fazer um esforço excessivo nos módulos ali na limpeza, né? Sempre usar, a gente não pode, né, usar lã de aço, raspadores, lâminas, escova de aço, esfregões e outros equipamentos ou ferramentas abrasivos, tá? E nem tipo de produtos aí que a gente vê, de repente, para limpar a janela em casa aí, que são aquelas limpezas mágicas, né, que deixa tudo limpinho. Não pode, não é indicado usar esse tipo de produto, tá? Nem produtos de limpeza ácidos ou alcalinos que podem realmente prejudicar, né, a proteção, né, que tem no vidro aí, né? Então, não é indicado estar utilizando aí produtos químicos, né, com químicas para fazer essa limpeza. Como falamos lá anteriormente, também não é indicado fazer a limpeza, né, e a lavagem de módulos com os vidros danificados, lascados ou rachados, que pode ter um risco aí de choque elétrico, né, um risco de acidente. Tá? Falando um pouco do que é recomendado fazer, né? Primeiro, usar água limpa, né? Numa temperatura adequada. Não é interessante que a água esteja muito fria, né? Como o Valer falou, sempre antes inspecionar, né, a instalação para ver se já não tem um problema que estava anterior da limpeza. Isso é muito importante para garantir realmente que durante a limpeza não houve nenhum tipo de problema, tá? Sempre usar, né, uma esponja, pano úmido ou limpador de janelas com cerdas macias, né, que não seja ásperas e não tenha nenhum tipo de abrasão que vá danificar ou riscar o vidro, né. Executar essa atividade, de preferência pela manhã, né, no início do dia ou no período noturno, né, para evitar ali que tenha o alto índice de irradiação na hora que está fazendo a limpeza, né. Sempre fazer os movimentos de limpeza, né, na área do painel e não forçando sobre a superfície do painel, também para evitar, né, como a gente já disse lá, a parte de manuseio, né, para evitar uma pressão excessiva durante sobre o vidro frontal, né. Em locais que as águas contêm muito mineral, partícula de ferro, não é ideal usar essa água, é ideal usar uma água mais pura, né? Que não tenha essas partículas, também podem ter uma certa agressão aí ao vidro, ao módulo, a parte frontal do módulo. Então, acho que as maiores recomendações são essas, né? Sempre usar equipamentos de limpeza com as cerdas macias, né, que não tenham nenhum tipo de abrasão e nem risquem o vidro, né? De preferência, utilizar só água, tá? Sem nenhum tipo de química, se for possível, né? Em casos extremos, onde precise colocar a química, que dilua um pouco de álcool numa grande quantidade de água, né, para fazer essa limpeza. Então essas são as indicações aí, né, de boas práticas
que vai realmente fazer com que seu módulo dure mais tempo. Muito bem. Pessoal, como falei, a limpeza também é uma pergunta muito frequente, é o período, a frequência da limpeza. Uma vez por ano é o mínimo que você tem que fazer, tá? Porque tem épocas que tem a chuva, né? Tem épocas que não chove. Então, limpa no período, se for uma vez por ano, limpa no período seco, tá? Que outra recomendação? Como estabelecer a frequência de limpeza? Isso é uma coisa que também é muito suscetível às condições do local. Tem locais que vão precisar de uma limpeza mais frequente. Por quê? Porque estão próximos, por exemplo, de uma região, por exemplo, uma rodovia, né? Se levanta muita poeira. Tem regiões que estão próximas, por exemplo, no centro-oeste, próximo das queimadas, tem muita fuligem, próxima de uma usina termoelétrica, próxima de uma área com muita atividade de pássaros. E isso faz que realmente a frequência aumente. Não tem uma regra específica, né? Vocês vão ter que ir vendo, monitorando, por isso que é tão importante o monitoramento do sistema, né? Quando vocês veem uma queda expressiva da geração, então talvez já seja o momento de fazer uma limpeza. Também você não precisa estar limpando todo dia, todo mês, porque essa limpeza tem um custo, né? Então, estabeleça, né, um pouquinho com a experiência que você tem nos locais onde vocês atuam, estabeleçam essa rotina de limpeza. E esse aí é um serviço que vocês podem colocar adicional para seu cliente. Olha, eu além de te instalar, eu posso te oferecer, por exemplo, uma limpeza durante os 2 próximos anos, talvez seja um argumento de venda, ou contratar um serviço que algum membro da minha equipe vai limpar tua usina por um valor X, né? Durante os próximos 10, 15, 20 anos, vocês veem qual que seria o período adequado. É um argumento de venda muito bom. Porque, apesar, como falei, a limpeza ser uma tarefa simples, tem que ter todos os cuidados que o Gustavo mencionou, senão você também vai danificar seu módulo, tá? Bom, aí é uma fotografia, né? Algumas coisas que são utilizadas, um colega me mandou. Você tem algum comentário, assim, só olhando, acho que dá para saber qual que é bom, qual que é ruim aí? É difícil, né, Vale? Acho que para a gente saber qual é mais macia, né? Geralmente a espuma aqui, né, que é a primeira da esquerda, parece ser um material macio, mas realmente quem vai executar a limpeza, né, e quem vai tá fazendo a parte de OIM da instalação ou da usina, ele tem que fazer essa verificação, né, e realmente ver qual que é o material que não tem nenhum tipo de abrasivo, né? Assim, pela imagem fica difícil falar, né, qual que é o material de cada equipamento desse. Mas realmente precisa realmente verificar se o material não é abrasivo, se ele é bem macio, né? Para realmente não ter esse dano, esse problema de riscar o vidro, né? E de fazer alguma atividade ali que no momento prejudique, né? O vidro frontal, né? E tem algum problema de geração. Então, ficar bem atento realmente a materiais que tenham as cerdas macias. Aparentemente, né, visualmente, aqui todos esses materiais parecem ser materiais utilizados principalmente para limpeza de janelas, né, materiais macios que podem ser utilizados, mas tem que fazer realmente a verificação ali, usar o tato mesmo, né, para estar testando se realmente o material ele pode ser usado ou não. Muito bem. Pessoal, lembrando uma questão que devia ter falado no começo, mas aproveita todo mundo, né? Vocês sabem que redes sociais são muito importantes nesta época, né? Aproveita, tira um print screen, coloca no Instagram, etiqueta a Jinko, né? Você lembra qual que é o nome do Instagram da Jinko? De memória? Ginkgo Solar. Na Jinko hora que Solar. colocar Ginkgo Solar Latam, vai ter lá. Uhum, Jinko Solar Também, Latam. e também no Instagram, né? Arroba Ginkgo Solar Latam também tem nossa página lá. Uhum. Arroba PHB Solar com tracinho embaixo também nossa conta Instagram. Aproveita e mostra para teu cliente que você está se capacitando, aprendendo e melhorando ainda mais teu serviço.
Então, tira uma fotografia em qualquer momento. Bom, já estamos quase acabando aqui, mas aproveita para mostrar isso para esse cliente. Bom, vamos falar agora, meio que já finalizando esse bate-papo, que foi bem produtivo, sobre alguns problemas de campo, né? Algumas coisas que a vezes aparecem, né? E brevemente, Gustavo, pode nos indicar o que significam esses conceitos que estão aí, de laminação, danos do baquetite, danos do vidro, que podem ter Sim, provocado, quais são as consequências? a delaminação, né, que é o primeiro caso ali, ele pode ter tanto a delaminação frontal quanto a delaminação traseira, né, que é uma falha de processo produtivo, né, ou uma falha de algum componente utilizado na fabricação do módulo que tem o descolamento ali, né, do EVA com o vidro, ou na parte traseira do EVA ou do encapsulante utilizado, né, com o vidro, ou na parte traseira o encapsulante, né, o descolamento do encapsulante com o backsheet, tá? Isso aí ele gera o acúmulo de ar nessa região, né, e também uma deteriorização acelerada, né, dessa área, né, uma oxidação aí que vai gerar uma resistência, um aumento da resistência nessa área e, consequentemente, a perda de potência, tá? Na segunda imagem, a sujeira, né? Tem tanto a sujeira externa, que se resolve com a limpeza, que a gente acabou de falar, né? As boas práticas de limpeza, e também pode ser uma falha de vedação ali, que tem uma penetração de sujeira, né? Pela vedação entre o frame e o vidro, que causa esse aparecimento dessa sujeira interna no módulo, tá? Então, pode ver que ele está aqui bem na parte inferior do módulo, né, que é onde acumula água ali, e uma falha de vedação pode ocasionar esse tipo de problema, tá? Danos do backsheet. Dano do backsheet ele pode ser ocasionado, por exemplo, numa usina de solo, por um corte de grama, né? Numa instalação, um corte por uma ferramenta, né? Ou mesmo pela qualidade do backsheet, depois de um tempo ele pode apresentar algum tipo de falha de backsheet. Pode ser uma própria delaminação que ele pode causar, né? Pela má qualidade do backsheet, ele pode ocasionar rachaduras no backsheet, por exemplo, né? O snail trails também no backsheet, que são aquelas como se fossem uns caminhos ali, né, de rachaduras também internas no backsheet também. Então, isso aí também pode aparecer, são algumas falhas de campo que podem acontecer com o backsheet. Danos no vidro, né? Igual a gente falou, se de repente você vai fazer uma limpeza, né, está muito quente, de repente você joga uma água muito fria, pode ter um choque térmico do vidro frontal. Nesse caso aí, muito me aparenta como se fosse um tiro, né, de chumbinho aí que danificou a parte frontal do módulo. Então, às vezes a gente recebe alguns pedidos e realmente tem influência humana no dano frontal do módulo. Pode ser um vizinho, uma criança brincando, né? Uma fazenda ali que de repente alguém tá atirando com uma espingarda e acaba acertando o seu módulo, né? Também as microfissuras, como a gente já disse bastante, pelas pisadas, né? Por excesso de peso, ou por má qualidade do módulo, também pode ter o aparecimento das microfissuras. E o hotspot, né? Ele pode ser causado, primeiro, um defeito de fabricação, tá? Ele pode ser causado por um defeito no backsheet, que tem uma oxidação acelerada daquele ponto e causa também um ponto quente. Pode ser uma sujeira, né? Uma sujeira de passarinho ali que cria uma região quente, se não é feita a limpeza, ele fica trabalhando sempre em uma temperatura elevada e pode ocasionar esse tipo de defeito. E também um sombreamento, né, excessivo na área também pode ocasionar esse tipo de falha. Isso mesmo. Falando um pouquinho de sombreamento, só vou fazer um gancho. Próxima semana é possível que a gente faça nossa apresentação sobre o Tigo, que é uma solução que a PHB está trabalhando, não é própria da gente, Tigo é uma marca mundial,
que é justamente um otimizador de potência. Então, locais onde são sombreados, onde a produção teve uma queda por causa do sombreamento, né, eles podem melhorar essa produção através desses otimizadores. Então, vai ser a aula da próxima semana, provavelmente. Bom, aqui vem outra vez o tema, né? Capacite seu cliente para que ele não faça, seu cliente ou equipe instaladora, para que eles não façam o que acabou de acontecer. Temos 3 casos, gente, né, que eu vi comentando nas redes sociais, né? Eu gosto muito de ver esses casos, conversar com clientes, ver o que aconteceu e aprender para comentar para vocês. Num primeiro caso, né, caiu um pouquinho de concreto porque o cara foi construir uma parede aí do lado. No outro caso, né, o cara queria vedar, né, fazer uma vedação, como a gente tem a vedação do carport, mas ele foi utilizar manta asfáltica. O resultado não é do mais adequado, vocês estão vendo. E no outro caso, o cliente, né, contratou alguém para que faça uma limpeza, né, uma limpeza não, desculpa, pinta uma parede e caiu tinta nos módulos fotovoltaicos. Olha como uma instalação que pode estar bem feita se vê comprometida por causa de talvez, falta de conhecimento, falta de cuidado do cliente. Então, essas coisas a gente tem que comentar, porque são importantes. E às vezes, né, Wagner, não é nem o cliente, pode ser o vizinho, né, que esteja fazendo uma manutenção. E muitas das vezes isso é falta de conhecimento, igual você mesmo falou. Então, acho que o dono do sistema, né, quem compra o sistema, eu acho que tem que sempre ficar atento, né, à movimentação até no vizinho, algum tipo de reforma que vai fazer na sua casa, né, algum tipo de intervenção, até mesmo, vou instalar uma TV a cabo, né, na minha casa, mudar o plano de internet, de orientar quem está fazendo esse tipo de serviço sobre a fragilidade do sistema e o que não pode ser feito, né, como andar em cima das placas, ou no caso dessa pintura aí, né, pode danificar o sistema, né, isso aí ele acaba gerando um problema aí que é quase irreversível, né. Exatamente. Gente, o que o Gustavo acabou de falar é exatamente o que eu falo para todos os meus alunos. Às vezes é o cara da Vivo, né? Para falar uma marca, né? Mas não há contra com os caras dessa empresa. Mas o cara de alguma marca de cable, antena, que sobe no telhado, né? E por não ter o conhecimento, estraga os módulos. Isso já vi, inclusive, em empresas grandes, né? Fotografia, registro de pessoas fazendo algum tipo de manutenção do telhado, de alguma coisa que esteja sobre o telhado, e danificando os módulos porque não sabem que não se deve pisar ou não deve cair. Inclusive, conto uma experiência, né, que aconteceu na USP, é que a gente tem uma estrutura de solo, e no momento de cortar a grama, por causa de descuido da equipe que estava fazendo esse corte de grama, umas pedras saíram voando. Né? Lembra que sempre quando se corta grama, se coloca uma malha de proteção, né? Então, não foi tomar todas as providências necessárias, uma pedra saiu voando e, essa sim, trincou nosso módulo fotovoltaico. Então, olha a perda por não tomar esses cuidados. Então, levem todas essas considerações. É muito importante você entregar um manual para seu cliente, um manual que seja de uma linguagem fácil para ele entender, porque ele não tem que saber tem que ter o mínimo conhecimento sobre eletricidade que você, mas ele tem que saber o mínimo possível para saber fazer a manutenção do seu sistema e tomar as providências para cuidar o sistema durante os 25 anos que ele tem que durar. Todas as informações que eu tirei para fazer essa apresentação, as fotos obviamente não, mas as informações, pessoal, estão disponíveis tanto no manual da Jinko Solar, quanto no manual da BIG. Tá? Então, se vocês não tiverem acesso a esse manual, depois me mandam um e-mail que eu mando para vocês. É importante que vocês estudem esse manual, entendam todas as coisinhas, que tem coisinhas que a gente não falou agora, né? Mas tem coisas que parecem boas, mas afetam o módulo. Por exemplo, ser uma lente, sabe? Uma lente para concentrar energia solar, isso danifica o módulo de primeira. Mas todas essas recomendações, né, que não são tão comuns, e as mais comuns, estão nos manuais dos produtos. Então, por favor,
estudem esses manuais. Bom, Exatamente, para... esse é importante, né? Acho que, igual o Valer falou, acho que conhecer o produto que está trabalhando é extremamente importante para fazer uma instalação de qualidade. Muito bem. Bom, vamos então a rodar de perguntas, né? Acho que tem bastantes perguntas aqui, algumas já foram respondidas por Bruno, que está nos apoiando. Vou tentar, gente, como falei, vou tentar falar todas as perguntas possíveis, sempre que quando estejam relacionadas ao tema, né? Se alguém está perguntando alguma coisa em inversor, infelizmente a gente vai depois pegar o contato de vocês e responder por interno. Bom, o Eric está comentando, vou resumir um pouquinho a pergunta, sobre o futuro dos módulos. Você acha que vai ser monocristalino aqui para frente? O policristalino ainda tem cabimento nos próximos anos? Qual que é a tua opinião aí, Gustavo? Na verdade, pelo avanço da tecnologia mono, né, e hoje os coeficientes de temperatura que a tecnologia mono conseguiu chegar, é lógico, hoje ainda se tem a produção de poly ainda na China, porém já está havendo uma mudança aí, principalmente dos grandes fabricantes, para a tecnologia mono, tá? Por quê, né? Porque você tem uma maior potência, uma maior eficiência do módulo com o mesmo coeficiente de temperatura do poly. Então, assim, a tendência do futuro é realmente que o mono-PERC ele domine as tecnologias de fabricação de módulos. Muito bem. Gente, não significa que a policristalina seja uma tecnologia ruim, tá? São tecnologias, ambas são tecnologias ótimas, só que o futuro do desenvolvimento dos produtos está mais pelo caminho do mono. É uma decisão que a indústria tomou, né, baseada justamente nos argumentos que o Gustavo acabou de mencionar, e esse vai ser o caminho, né, a trilha que a gente vai percorrer nos próximos anos. O Gilberto Coppi está perguntando se é possível medir microfissuras no campo. E eu vou responder essa pergunta. Como falei, o problema de microfissuras é que esses efeitos não aparecem imediatamente, tá? Você tem duas maneiras de identificar microfissuras depois de 1 ano, 2 anos de que ela aconteceu. A primeira é através de alguns aspectos visuais, como por exemplo esse snake tray que mostrei, né, essa rachadura, como uma estria que aparece dentro da célula fotovoltaica, tá? E a segunda maneira é utilizar uma câmera termográfica. A maneira mais correta, não é mais correta, mas assim, a mais efetiva para ver a microfissura é a eletroluminescência. Mas a eletroluminescência é uma técnica cara. Então, eu acho que a menos que você mande ele para um laboratório, você tenha um equipamento para fazer isso em campo, é muito difícil você ter acesso a um ensaio de eletroluminescência. Tem mais alguma aí, Valer? Tem várias. Estou tentando ler Vamos aqui, que lá. só agora aqui o Eric, né, também está fazendo uma pergunta. E é possível, eu estou tentando resumir as perguntas, gente, porque ler todas vai ser um pouco difícil. Se colocar, fazer a fixação dos módulos em modo, não é paisagem, eu entendo que é pelo lado mais curto do módulo. Isso afeta o módulo? Pode danificar, sabe? A gente coloca no modo retrato, mas se for no modo paisagem, qual seria o problema? Não, só tem que seguir as orientações do manual, né? Como a gente já falou do manual de instalação, porque de acordo com os diferentes tipos de fixação, você também tem uma carga, né, permitida sobre o módulo, carga de vento, né, cargas dimensionadas. Então, por isso que a gente sempre indica, né, que tem essa verificação do manual de instalação para verificar cada fixação qual que é a carga permitida, tá? Mas se você fizer a instalação e as cargas, né, de vento da sua região atenderem às especificações, não tem nenhum problema. São as Bom, instalações pelo frame menor, né? pelo frame menor, exatamente. Veio várias perguntas bem parecidas, né? Do Watson, do José Wilson, do Roberto.
eu vou resumir elas assim. Sobre o transporte, gente, isso é uma questão bem complicada, porque, como eu falei, apesar que a gente passa todas as recomendações para os transportistas, as empresas transportadoras, a gente explica a fragilidade que tem os modos em certas condições, né, de transporte, carga, às vezes a gente não pode controlar isso, né? E é impossível fazer um teste de eletrominescência por vocês no momento da recepção dos materiais, né? Como falei, é um teste que é um pouquinho complicado de fazer e seria o único que poderia resolver, identificar se no momento de entrega, de fato, tem microfissuras. Mas, algumas condições, por exemplo, como falei, todas as embalagens da PHB estão certificadas justamente para fazer o transporte adequado, tá? Mas se você, por exemplo, vê que no momento do descarregamento, você vê que o cara colocou muito peso em cima da caixa que você pediu, você vê que a caixa está danificada, né? Tem algum sinal de que ela foi tombada ou que tem um dano, né? Que alguma coisa amassou ela, assim, de uma forma bem forte. Então, por favor, fotografia, entre em contato com o teu vendedor, né? Que a gente vê qual que seria a melhor solução possível. Como falei, e também reforçando, isso é quando o transporte é feito pela PHB. Quando o transporte é feito por uma empresa contratada por vocês, a responsabilidade acaba no momento que a gente entrega as cargas. É um pouco chato falar isso. É um pouco chato, mas, como eu falei, a gente garante pelo menos nosso serviço. Estou tentando ler algumas perguntas aqui, me espera um pouquinho, Gustavo. Sem problema. Novamente aqui, o Roberto está perguntando, né? Quanto tempo depois da entrega é válido, né? Gente, isso tem que ser identificado, né? No momento da entrega, às vezes está faltando, dificilmente vai faltar uma peça, um módulo da Jinko, peça estou falando, vai faltar que vem um cabo sem conector, que vem um cabo, sei lá, uma tampa, isso não vai acontecer. Mas, como eu falei, sempre é importante que vocês tenham algum membro da sua equipe no momento da recepção. Então, dá para combinar com a transportadora um momento de entrega. Então, alguém tem que estar aí, alguém para olhar, né? Já aconteceu, por exemplo, um caso onde o cliente recebeu todos os materiais, como ele tinha empilhadeiras, ele colocou mais pallets aqui, empilhados do que deveria. Foi erro do cliente, né? Ele recebeu e também por não ter o conhecimento já fez errado também. Teve um caso também que aconteceu aí, que comentam coisinhas bobas que eu vejo, né? O sistema foi colocado em um local, né? Aí ficou um tempinho até que o instalador foi instalar o sistema de fato. Só que o local virou a festa dos gatos. Aí, gato, cachorro, todo mundo começou a mijar nas embalagens. Aí é uma coisa que não vai danificar o módulo, mas vai ficar com cheirinho aí por um tempo. Mas todos os cuidados, justamente, é uma coisa que você tem que se planejar. Uma vez que o cliente contratou vocês, um momento que vocês já sabem que você vai instalar esse sistema, se planeja qual que seria, dentro do local do cliente, se não, você não vai instalar imediatamente, qual seria o melhor local para recepcionar e armazenar esse kit fotovoltaico da melhor maneira possível, evitando danos, evitando que alguém manuseie ele sem que seja vocês. Sobre os conteúdos, pessoal, a gente vai, todo mundo que participou aqui, né, que esteja presente nessa palestra, a gente vai enviar a apresentação. Sobre os clipes de aterramento da PHB, utilizamos aço inox, tá? 304, que é muito importante justamente essa numeração para ver a qualidade, né, e as condições que ele pode atuar. Gustavo, aqui o Guilherme está perguntando se essa diminuição de espessura do frame agora para 30 milímetros do módulo da Jinko, isso não teria algum problema mais na frente? Não, negativo, né? Acho que todo projeto que é feito modificação, ele é feito um estudo, né?
todos os nossos processos são certificados, né? A Dinco ela se preocupa muito com isso, a qualidade do produto, e realmente é para redução aí de peso, né? Então, ganhando um pouco mais de peso e mudando o design do frame, você consegue atender a mesma característica mecânica, né? Utilizando um peso, um frame aí com uma espessura menor. Então, na verdade, isso aí é fruto do desenvolvimento de tecnologia, que a Dinco trabalha muito em cima, né? Para realmente estar otimizando os produtos e facilitando, né? Para o cliente final aí a instalação e adaptando aos mercados. Então, a tendência é mudar as particularidades internas, né? O projeto interno do frame para que ele seja mais resistente com uma menor espessura. Muito bem. Sobre a chave, né? Essa chave para os conectores da Jinko, já comento que se essa chave está sendo fornecida nos kits, né? Então, todo kit comprado com módulo da Jinko deve estar recebendo, né? Já está recebendo, na verdade, né? Essa chave justamente para que vocês consigam limpar da maneira correta e desacoplar esses conectores da maneira correta. Em relação à pergunta aqui do Guilherme, se é proibido ou não recomendado estañar, a frase que está no 5410 é está vedado. Então, acho que é isso que responde a tua pergunta. Outra pergunta, Guilherme, né? Justamente o novo chave esticadora, né, é feito justamente, né, está sendo enviado para vocês porque ela não é igual à chave esticadora que vocês utilizam para o MS4. Ela tem um comprimento, assim, um espaçamento entre os dentinhos, né, os chifrinhos, não sei como vocês gostam de falar, é diferente. Então, é especial uma para cada tipo de conector. Gustavo, pingou tinta no módulo, o que a gente faz? Na verdade, o que tem que se fazer, né, primeiro, né, se você já identifica no momento que está efetuando a pintura, já verificar se não teve nenhum dano no sistema para já tentar lavar com a tinta fresca, né, e tentar tirar ali com água, né, e a esponja macia ali, a espuma macia, né, o pano macio, para evitar que essa tinta seque em cima do módulo, né, esse é o mundo ideal, né. Eu vou falar um pouco sobre os casos que a gente viu anteriormente ali, que já eram casos que já estava condenado o sistema. Aí, para fazer a limpeza, você tem que tentar outros tipos de substâncias, como colocar um pouco de álcool, por exemplo, né? Mas já é um pouco fora do padrão indicado pelo fabricante. Mas como você já teve esse dano, você pode usar algum produto químico ali para tentar, né, eliminar esse dano maior, que é a tinta, ou no caso ali da manta asfáltica, ou do cimento. Mas o que a gente indica mesmo é que sempre fique, né, atento ao que está acontecendo na região ali, principalmente se tiver obras, né, no seu vizinho, ou pintura, para que orientar as pessoas para que não tenha nenhum problema no seu sistema, porque depois que já está feito, né, a tinta já secou, a manta asfáltica já secou, fica difícil de utilizar a solução adequada, né? Tem que partir para uma solução mais drástica para tentar minimizar o dano causado. Muito bem. Gustavo, uma pergunta aqui que o João Vitor, e não lembro quem mais perguntou, desculpa aí, não estou localizando a pergunta, é sobre o uso de detergente neutro, o Ronaldo. Sim. Pode ser É, a utilizado o gente, detergente neutro? a gente indica, né, que seja feita a limpeza, se possível, com água, né, e o pano úmido só, né. Ah, não consegui. Aí você pode utilizar o detergente neutro em pequena quantidade, só para sujeiras mais grossas, mais espessas ali. Mas o indicado é que sempre a primeira alternativa, né, seja somente a utilização de água.
Lembrando, pessoal, que assim, uma coisa importante é depois limpar esse detergente neutro também. Vocês sabem quando se limpa, né, qualquer vidro, o detergente neutro deixa uma camadinha que depois atua como uma lente. Então, é importante a remoção desse detergente também. Então, tomem bastante cuidado com essa limpeza. Detergente neutro. Sobre o webinar da semana passada, pessoal, ele vai ser regravado e logo a gente vai colocar aqui também no YouTube. Esse webinar também vai para o YouTube, né? Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. Gustavo, pode comentar um pouquinho entre a diferença entre a garantia do fabricante com a garantia de produção, de potência? Nós temos 12 anos, né, no caso do Mono, aí, para garantia de fabricação, ou seja, qualquer aspecto que seja problema no backsheet ou um ponto de calor que apareça no módulo, que seja constatado problema de fabricação, né, nós temos aí a garantia de fabricação, e quando nós temos o decorrer, né, o coeficiente, né, de degradação, são duas garantias diferentes. Uma é relacionada à potência, né? Então, o coeficiente de degradação, em 25 anos, você tem que chegar a 25 anos com a potência, com a degradação indicada no manual, tá? Então, essa é a garantia de degradação. E a garantia de defeito de fabricação é realmente algum defeito no equipamento, né? Que seja constatado como defeito de fabricação, tá? Então, às vezes confunde um pouco, mas são garantias diferentes. Um é relacionado à degradação de potência, né, a perda de potência ao longo do tempo, e a outra é relacionada realmente a problema no equipamento, né, que seja constatado o defeito de fabricação. Muito bem. Isso já responde também à pergunta do Alexandre, né, que ele estava perguntando quais tipos de efeitos são garantidos, são cobertos pela garantia. Não sei se você pode ampliar um pouquinho Sim, isso. vamos pegar como exemplo os slides que a gente apresentou, né? Sempre que tem um tipo de defeito, é aberto um processo, né? E é verificado. No caso que for uma interferência externa, por exemplo, teve aquele caso do vidro frontal danificado que foi uma arma de chumbinho que fez. O fabricante não cobra esse tipo de coisa. Foi cortar a grama, né? E uma pedra acertou o vidro e danificou o vidro. O fabricante não cobre isso. Ele vai realmente fazer a cobertura de danos, por exemplo, uma delaminação, né, do backsheet, uma delaminação do vidro frontal, alguma infiltração de água, né, no módulo, igual a gente viu a imagem. Então, quando é inerente do processo de fabricação ou da qualidade ali do componente utilizado, o fabricante faz a reposição. Quando é interferência externa, o fabricante não cobre, né, a garantia, cobertura de garantia não é válida. Muito bem. Bom, tem algumas perguntas do Ronaldo, do José Wilson, que são mais sobre comissionamento. Como eu falei, a gente espero que assim, um dos próximos webinars que eu ofereça aqui seja sobre esse tema, que é um tema bem importante, né? Que todo mundo deveria, né? Temos a NBR 16274 e os ensaios de nível 1, a documentação e a inspeção deveria ser rotina de todo mundo. Infelizmente, comissionamento, a norma de comissionamento é a norma mais antiga que temos, mas a menos utilizada. Em algum momento eu vou explicar um pouquinho isso, mas só algumas coisinhas básicas, né? Respondendo algumas perguntas para nós. Câmera termográfica, pessoal, tá? Só para falar um pouquinho do avanço do relatório da revisão desta norma de comissionamento, né? A gente espera ter um material um pouquinho mais complexo. A norma vai ser dividida em vários capítulos, justamente para simplificar e detalhar alguns procedimentos, né? E justamente a termografia é um ensaio de nível 2 na norma atual. Então, sim, tem que ser uma câmera específica, né? Tem que ter algumas condições, número de pixels mínimos. Existem muitas boas marcas, a FLIR, a Caterpillar também tem uma marca. Você lembra alguma outra marca de câmera, Gustavo? Fluke. Fluke, exatamente. São marcas muito boas. Então, a maior parte dessas câmeras são adequadas, tá?
tem algumas facilidades, né, entre uma e outra, né, mas beleza, isso a gente pode discutir depois. E sobre a medição da tensão, pessoal, também vejo um erro grande, que as pessoas não sabem que existem categorias de multímetros, né? E essa categoria tem que ver com a segurança que esse equipamento oferece. Então, quando vocês fizerem um ensaio, confere se teu multímetro tem categoria 4, tá? Que seria o melhor possível. Bom, pessoal, acho que já temos bastante perguntas. Algumas perguntas o Bruno já respondeu aí por interno. Foi um treinamento muito bom. Agradeço muito, Gustavo, né? Gustavo, algumas palavras finais, por favor? Eu só queria agradecer, né, ao tempo de todos aí. Acho que é sempre legal estar compartilhando experiência, a gente ter esse bate-papo aqui com nossos parceiros, né? E realmente é uma função de nós, né, como fabricante de equipamento e também dos nossos parceiros, a PHB na parte de distribuição, né? Tá também passando, né, essa experiência que a gente adquiriu aí com o tempo para o mercado, né? E está capacitando cada vez mais esse mercado que está crescendo tanto no Brasil, tá? Então, agradeço aí o tempo de vocês, espero que tenha sido proveitoso, né, esse tempo, e muito obrigado aí Isso pelo mesmo. convite. Não, a gente vai te convidar para outras vezes mais, não se preocupe. Não. Pessoal, muito obrigado a todo mundo pela participação. Espero também que tenha sido muito frutífero para vocês, que tenham aprendido muito. Algumas outras perguntas a gente pode responder depois através da nossa equipe de suporte técnico, que sempre está disponível para vocês. E isso, até outra oportunidade. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.